Você está ouvindo Conan e a Cidadela Escarlate. Capítulo 4. A mesma espada que mata o rei corta as amarras do império. Provérbio aquiloniano. As luzes de Tarântia ferviam com a multidão que berrava e, irada, agitava os punhos e as lanças enferrujadas. Faltava pouco para conhecer o segundo dia após a Batalha de Shamar, e os acontecimentos manifestavam-se com tanta pressa que confundiam a compreensão. Por meios que só Tsotalante conhecia, a notícia da morte do rei havia chegado a Tarântia 6 horas depois da batalha. O resultado foi o caos. Os barões abandonaram a capital do reino a todo galope, para reforçar a defesa de seus castelos contra os ataques. O forte reino que Conan criara parecia cambalear à beira do desmantelamento, e os plebeus e comerciantes tremiam ante a iminência do regresso ao regime feudal. O povo precisava urgentemente de um rei que os protegesse, tanto de sua própria aristocracia quanto dos inimigos externos. O conde Trocero, a quem Conan havia deixado o comando da cidade, tentava infundir-lhes confiança, mas seu medo irracional lhes fazia lembrar das antigas guerras civis e de como aquele mesmo conde havia sitiado Tarântia 15 anos antes. Pelas ruas gritava-se que Trocero havia traído o rei e que planejava saquear a cidade. Os mercenários começaram a roubar as casas, extorquindo mercadores aos gritos e mulheres aterrorizadas. Trocero eliminou os saqueadores, espalhou os seus cadáveres pelas ruas, fê-los regressar ao seu quartel e aprisionou seus chefes. E mesmo assim, o povo continuava julgando precipitadamente. E gritava de forma insensata que o conde havia provocado os distúrbios em benefício próprio. O príncipe Arpelo compareceu diante do desordenado conselho e anunciou que estava disposto a assumir o cargo do governo da cidade, até decidirem quem iria ser o novo rei. Conan não tinha nenhum filho. Enquanto debatiam, seus agentes influenciaram sutilmente o povo, que se agarrava a qualquer retalho de realeza. O conselho escutou a tormenta que havia fora do palácio, onde a multidão rugia, aclamando a Arpelo Salvador. E se rendeu. A princípio, Trocero se negou a acatar a ordem de entregar o comando. Mas o povo se levantou, assobiando e berrando, lançando pedras e imundícies a seus cavaleiros. Vendo a inutilidade de uma batalha campal contra os defensores de Arpelo naquelas condições, Trocero atirou o cetro na cara de seu rival, pendurou os chefes dos mercenários na praça como último ato oficial e saiu a cavalo da cidade pelo portão sul, à frente de seus 1.500 cavaleiros armados. Ao se fecharem estrondosamente as portas às suas costas, a máscara meiga de Arpelo caiu, revelando o sinistro semblante de um lobo faminto. Estando os mercenários esquartejados ou escondidos em seus barracões, os dele eram os únicos soldados de Tarântia. Montado sobre seu cavalo de batalha no meio da grande praça, Arpelo proclamou a si mesmo como rei da Aquilônia entre o clamor da enganada multidão. O chanceler Publius, que havia se oposto à mudança, foi lançado à prisão. Os comerciantes, que haviam saudado com alívio a proclamação de um rei, ficaram indignados ao ver que a primeira ação do monarca era exigir-lhes um tributo abusivo. 6 comerciantes, enviados numa comissão de protesto, foram presos e decapitados, sem cerimônias. A esta execução seguiu um perplexo silêncio.
Os comerciantes, como costumam fazer ao se defrontarem com um poder que não podem enfrentar com dinheiro, caíram prostrados sobre suas gordas barrigas e lamberam as botas do opressor. O povo simples se desinteressou sobre o destino dos comerciantes, mas começou a murmurar quando descobriram que a soldadesca peliana, sob o pretexto de manter a ordem, era tão perversa quanto os bandidos turanianos. Choveram as queixas de extorsão, assassinato e pilhagem sobre Arpelo, que havia instalado sua residência no palácio de Públio, porque os desesperados conselheiros, condenados por sua ordem, defendiam o palácio real contra os soldados. Havia tomado posse do Palácio do Prazer e as mulheres de Conan foram arrastadas até sua moradia. O povo murmurou ao ver as belezas reais retorcendo-se nas mãos brutais dos seus sequestradores de armaduras de ferro. As jovens de olhos escuros de Pontem, as esbeltas moças de cabelos negros de Zamora, de Zingara e da Hircânia, as britonianas de cabelos louros, todas choravam de espanto e de vergonha, porque não estavam habituadas à brutalidade. A noite caiu sobre a cidade perplexa e turbulenta, e antes que chegasse a meia-noite, se espalhou misteriosamente pelas ruas a notícia de que os cotianos haviam vencido e estavam golpeando os muros de Chamar. Alguém do misterioso serviço secreto de Tsota tinha dado com a língua nos dentes. O medo sacudiu o povo como um terremoto, e nem sequer pararam para pensar na bruxaria que possibilitara as notícias se propagarem tão velozmente. Se precipitaram diante das portas de Arpelo, exigindo-lhe que marchasse para o sul e fizesse o inimigo recuar até o outro lado do Tibor. Ele poderia ter ressaltado sutilmente que não tinha forças suficientes e que não podia formar um exército até que os barões reconhecessem como justa sua coroação, mas estava ébrio de poder e riu na cara deles. Um jovem estudante, chamado Atemides, subiu num pedestal da praça e acusou o Arpelo de ser um instrumento de Estrabonos, pintando um vívido retrato de como seria a vida sobre o mandato cotiano, com Arpelo como sátrapa. Antes que ele terminasse, a multidão já berrava de medo e grunhia de raiva. Arpelo enviou seus soldados para que arrastassem o jovem, mas o povo lhe avisou e fugiu com ele, rechaçando seus perseguidores com pedras e gatos mortos. Uma enxurrada de flechas acabou com o tumulto, e um ataque de cavaleiros semeou a praça de cadáveres. Mas Atemides conseguiu sair da cidade, para rogar a Troceiro que voltasse a tomar Tarântia e viesse ajudar Chamar. Atemides encontrou o Troceiro quando este levantava o acampamento fora dos muros da cidade, pronto para marchar para Pontem, no extremo sudoeste do reino. Às insistentes súplicas do jovem, respondeu que não tinha a força necessária para tomar Tarântia de assalto, mesmo contando com a ajuda da multidão que havia em seu interior, nem força suficiente para enfrentar Estrabonos. Além do mais, os nobres avarentos saqueariam Pontem às suas costas enquanto ele lutasse contra os cotianos. Morto o rei, cada homem deveria proteger o que era seu. Cavalgava para Pontem, a fim de se defender o melhor possível de Arpelo e de seus aliados estrangeiros. Enquanto Atemides negociava com Troceiro, a multidão percorria a cidade com fúria desesperada. O povo formava redemoinhos sobre a grande torre que havia junto ao Palácio Real, bradando o seu ódio a Arpelo, que permanecia nas ameias e ria-se deles, enquanto seus arqueiros se colocavam atrás dos parapeitos, com as balestras preparadas. O príncipe de Pelia era um homem robusto, de estatura mediana e de rosto severo e sombrio. Era um intrigante, mas também um lutador.
Sob sua jaqueta de seda e suas roupas com adornos metálicos na parte inferior e as mangas com rendas, brilhava o aço polido. Seu longo cabelo negro era encaracolado. Usava-o perfumado e preso na nuca com uma faixa de tecido com fios de prata. Mas de seu quadril pendia uma enorme espada, cujo cabo com joias já estava desgastado por causa de tantas batalhas e campanhas. Idiotas! Gritem o quanto quiser. Conan está morto e Harpelo é o rei. Que importa se toda a Aquilônia se unia contra ele? Tinha homens suficientes para defender os poderosos muros até a chegada de Estrabonos. Mas a Aquilônia estava dividida. Os barões lutavam uns contra os outros para se apoderarem dos tesouros de seus vizinhos. Harpelo só tinha que se ver com a desvalida multidão. Estrabonos abriria caminho entre as débeis posições dos barões, como o esporão de um navio entre a espuma, e até sua chegada, a única coisa que precisava defender e conservar em seu poder era a capital do reino. Idiotas! Harpelo é o rei! O sol se elevava por cima das torres do leste. No céu rubro, apareceu uma minúscula mancha voadora que cresceu até adquirir o tamanho de um morcego e logo o de uma águia. A seguir, todos os que viram-no proferiram gritos de assombros, já que por cima das muralhas de Tarântia desceu precipitadamente uma figura que os homens só conheciam através de lendas meio esquecidas, e de suas asas titânicas saltou uma figura humana, enquanto o animal gralhava ao passar por cima da grande torre. Logo, com um bater retumbante de asas, foi embora. E o povo piscava, pensando que estava sonhando. Mas, nas ameias, via-se um homem de aspecto bárbaro, seminu e manchado de sangue, que brandia uma grande espada. E da multidão ergueu-se um rugido que fez as próprias torres cambalearem. É o rei! É o rei! Harpelo estava totalmente pasmado. Logo, com um grito, desembainhou a espada e saltou em direção a Conan. Com um rugido, o cimério deteve o golpe da sibilante lâmina e, deixando cair sua própria espada, agarrou o príncipe e o ergueu por cima da cabeça, segurando-o pelo pescoço e pernas. Leve suas conspirações ao inferno! Rugiu e lançou o príncipe de Pelia para longe, como se fosse um saco de sal, deixando-o cair a uma distância de 36 metros. O povo recuou enquanto o corpo se precipitava no vazio e espatifava-se no pavimento de mármore, respingando sangue e miolos. E ficava ali, esmagado com a armadura despedaçada, feito um escaravelho pisoteado. Os arqueiros da torre se acovardaram e perderam o sangue frio. Fugiram, e os conselheiros sitiados saíram do palácio e despedaçaram-nos com alegre desenvoltura. Os cavaleiros e os homens de arma pelianos tentaram ficar a salvo nas ruas, e a multidão os esquartejou. A luta invadia a cidade. Os capacetes emplumados e as viseiras de aço sacudiam-se violentamente entre as desordenadas cabeças e logo desapareciam. As espadas se debatiam freneticamente numa ondulante floresta de lanças e, por cima de tudo isso, se elevava o rugido da multidão. E os gritos de aclamação misturavam-se com os berros que manifestavam sua sede de sangue e com os gemidos de agonia. E bem acima de tudo aquilo, a figura nua do rei se sacudia e movia-se sobre as ameias vertiginosas, estremecido por uma risada gutural que zombava de todos, da multidão, dos príncipes e inclusive de si mesmo. Capítulo 5.
dê-me um arco longo e forte, e escureceremos o céu. A flecha em sua mosca, a corda esticada e o rei de Koth como um alvo. Canção dos arqueiros bossonianos. O sol do entardecer refletia-se nas águas plácidas do Tibor, que banhavam os bastiões do sul de Chamar. Os olheirudos defensores sabiam que pouquíssimos deles voltariam a ver o nascer do sol. Os pavilhões dos sitiadores abarrotavam a planície, como se fossem milhares de manchas. Os habitantes de Chamar não haviam conseguido evitar que cruzassem o rio, já que lhes dobravam em número. As barcaças acorrentadas umas às outras formavam uma ponte, pela qual o invasor derramava suas hordas incessantemente. Estrabonos não se atrevera a seguir sua marcha para dentro da Aquilônia, deixando-o Chamar às costas sem tê-la conquistado. Havia mandado terra adentro os seus velozes cavaleiros, os esparres, para assolarem a região, e havia erigido suas máquinas de assédio na planície. Tinha estendida em meio a um rio uma frota de pequenas barcas proporcionadas por Amalros, que chegavam até a muralha que fazia fronteira com a corrente de água. Alguns daqueles barcos a remo haviam sido afundados por pedras, lançadas da cidade, que atravessaram as coberturas e romperam violentamente suas tábuas. Mas o restante continuava no cerco e, desde as proas e topos dos mastros, protegidos por trincheiras, os arqueiros estavam atacando as pequenas torres que davam no rio. Eram shemitas, nascidos de arco na mão, aos quais nenhum arqueiro aquiloniano podia equiparar-se. Na parte terrestre, as catapultas lançavam uma chuva de seixos arredondados e troncos de árvore que caía entre os defensores, atravessando telhados e esmagando seres humanos como escaravelhos. Os arietes golpeavam incessantemente as portas. A parte superior do fosso fora rodeada com uma barragem e, uma vez privada da água que continha, havia sido preenchida com seixos redondos, terra e também com cavalos e homens mortos. Ao pé das muralhas, apinhavam-se figuras vestidas com cota de malha, que golpeavam as portas, colocavam escadas e empurravam torres de assédio, abarrotadas de lanceiros, contra as pequenas torres da muralha. Na cidade, toda a esperança já tinha sido abandonada. Havia apenas 500 homens resistindo ao ataque de 40.000 guerreiros. Não havia chegado notícias do reino, cujo posto mais avançado era a cidade. Conan estava morto, segundo gritavam os exultantes invasores. Só as fortes muralhas e a valentia desesperada dos defensores havia mantido-os na fronteira durante tanto tempo. E aquela situação não se manteria para sempre. O muro ocidental era uma pilha de resíduos, sobre os quais os defensores tropeçavam, lutando corpo a corpo com os invasores. Os demais muros começaram a despencar, devido às minas cavadas sobre eles, e as torres se inclinavam feito bêbadas. Os atacantes já se aglomeravam para arremeter. Soaram as trombetas. Os soldados vestidos de aço organizaram-se para o combate na planície. As torres de assédio, recobertas de peles de touro, começaram a girar estrondosamente. A população de Chamar viu os estandartes de Koth e Ofir, tremulando um ao lado do outro no centro, e distinguiu uma figura magra e sinistra de Amalros, com sua cota de malha dourada e a silhueta rechonchuda de Estrabonos, coberta por uma armadura negra entre seus reluzentes cavaleiros. E entre ambos se via uma pessoa que fez os mais valentes empalidecerem de terror. Uma figura de abutre com uma túnica transparente. Os lanceiros se adiantaram, derramando-se sobre o terreno como ondas cintilantes de um rio de aço líquido. Os cavaleiros galoparam para a frente com as lanças levantadas e os estandartes ao vento. Os guerreiros que estavam sob os muros respiraram fundo,
encomendaram a alma a Mitra e agarraram suas armas sem fio e manchadas de sangue. Logo, sem nenhum sinal de aviso, um toque de corneta irrompeu com um estrondo. Um barulho de cascos de cavalo se sobrepôs ao estrondo das hostes lançadas ao ataque. Ao norte da planície que o exército cruzava, erguia-se uma série de pequenas colinas que ficavam mais altas ao norte e ao oeste, como escadas gigantes. E então, descendo por aquelas colinas como a agitação do mar que anuncia uma tempestade, irromperam os esparres, que estavam devastando a região, inclinados sobre as suas montarias, esporeando-as ferozmente, e atrás deles se via o sol refletido sobre o exército de aço em movimento. Avançaram até ficarem totalmente visíveis, saindo dos desfiladeiros, cavaleiros com cotas de malha, e pairando sobre eles o grande leão do estandarte da Aquilônia. Uma enorme gritaria rasgou o céu, vinda de homens que observavam a cena, entusiasmados das torres. Em seu êxtase, os guerreiros fizeram chocar suas espadas cegas contra os escudos amassados, e os habitantes da cidade, mendigos esfarrapados e ricos comerciantes, prostitutas com capas coloridas e damas envoltas em sedas e cetins, caíram de joelhos e aclamaram jubilosamente a Mitra, vertendo lágrimas de gratidão que encharcaram-lhe os rostos. Estrabonos, que dava ordens freneticamente junto com arbanos, destinadas a cercar as linhas do exército para enfrentar a inesperada ameaça, grunhiu: ainda somos o dobro deles em número, a menos que tenham reservas escondidas nas colinas. Os homens das torres de assédio podem proteger-os da cidade. São pointanianos. Deviam ter imaginado que Troceiro tentaria alguma louca bravata como esta. Amalros exclamou sem acreditar: eu vejo Troceiro e seu caminhão próspero, mas quem cavalga entre eles? Istar nos proteja! Gritou Estrabonos empalidecendo. É o rei Conan! Está louco! Berrou Tsota, agitando-se convulsivamente. Conan está no ventre de Sata há dias. Parou repentinamente, olhando como um louco a tropa que se dispersava em filas pela planície. Era impossível confundir aquela gigantesca figura com a armadura negra e enfeites dourados, que montava um grande corcel negro, o qual galopava sobre as dobras sedosas do grande estandarte que ondulava ao vento. Dos lábios de Tsota brotou um grito de fúria felina, que lhe salpicou a barba encrespada. E pela primeira vez em sua vida, Estrabonos viu o bruxo totalmente transtornado. E isso o aterrorizou. A bruxaria aqui! Berrou Tsota, arrancando loucamente a barba. Como é possível que tenha escapado e chegado a tempo para voltar tão rapidamente com um exército? Isso é obra de Pelias. Maldito seja! Noto a mão dele nisso. Maldito seja eu por não tê-lo matado quando pude. Os reis ficaram boquiabertos diante da menção de um homem que acreditavam ter morrido há 10 anos. E o pânico que emanava dos chefes sacudiu a tropa. Todos reconheceram o montador do corcel negro. Tsota percebeu o terror supersticioso de seus homens, e a fúria deu o aspecto infernal ao seu rosto. Ao ataque! Berrou, agitando loucamente os braços delgados. Ainda somos mais fortes. Aguentemos e esmaguemos estes cães. Ainda podemos festejar a vitória nas ruínas de Shamar esta mesma noite. Oh, Set! Levantou as mãos e invocou o deus serpente para o horror até de Estrabonos. Assegurando-nos a vitória, e juro que te oferecerei 500 virgens de Shamar, retorcendo-se no próprio sangue. E enquanto isso, o exército havia se dispersado pela planície. Junto aos cavaleiros vinha o que parecia um segundo exército irregular, montado sobre os velozes cavalos. Desmontaram e entraram em formação a pé,
eram os imperturbáveis arqueiros bossonianos e os hábeis lanceiros da Gundelândia, cujas cabeleiras leoninas despontavam sob os capacetes de aço. O exército que Conan havia reunido nas enlouquecidas horas que seguiram ao seu regresso à capital era uma tropa multicolorida. Havia conseguido com grande esforço apartar a enfurecida multidão dos soldados pelianos que se defendiam nos muros externos de Tarântia e havia alistado-os a seu serviço. Enviou uma correspondência urgente a Trocero para que ele voltasse. Sendo o sul o núcleo do exército, ele se apressou nessa direção, varrendo toda a região para buscar recrutas e cavaleiros. Os nobres da Tarântia e do território que a cercavam engrossaram suas fileiras, e havia alistado gente de todas as vilas e castelos que seguiam no caminho, mas só haviam conseguido reunir uma força significante comparada à das hostes invasoras, apesar da qualidade superior do seu aço. Serviram-no 1.900 cavaleiros com armadura, cujo grosso era composto por cavaleiros pontanianos. A infantaria era composta pelo restante dos mercenários e soldados profissionais, que trabalhavam para os nobres leais, 5.000 arqueiros e 4.000 lanceiros. Este exército avançava em ordem, indo em primeiro lugar os arqueiros, logo depois os lanceiros, e atrás deles os cavaleiros, e avançavam todos ao mesmo tempo. Arbanos arrumou suas filas para enfrentá-los, e o exército aliado deslocou-se para frente, como um cintilante oceano de aço. Aqueles que olhavam dos muros da cidade estremeceram ao ver a imensa tropa, que em força superava enormemente seus salvadores. Em primeiro lugar, marchavam os arqueiros chemitas, e logo depois os lanceiros cotianos, e em seguida os cavaleiros de Estrabonos e Amalros, com suas cotas de malha. O que Albanos tentava era o óbvio: utilizar os homens a pé para varrer a infantaria de Conan e abrir assim uma brecha para lançar um poderoso ataque de sua forte cavalaria. Os chemitas começaram a atirar a mais de 360 metros, e as flechas caíram como chuva depois de percorrer o espaço que separava dos dois exércitos, escurecendo o sol. Os arqueiros do oeste, treinados durante milhares de anos de guerra sem trégua contra selvagens pictos, continuaram lançando impávidos, avançando, fechando fileiras à medida que seus camaradas iam caindo. Dobraram-nos várias vezes, e o arco chemita tinha maior alcance. Mas no que diz respeito à precisão, os bossonianos não eram inferiores a seus inimigos, e equilibravam a pura destreza no que se refere ao manejo do arco, com sua moral mais elevada e sua excelente armadura. Quando ficaram à distância correta, lançaram as flechas, e os chemitas caíram aos montes. Os guerreiros de barbas negras, com suas leves cotas de malha, não podiam suportar o tormento como os bossonianos, cujas armaduras eram mais resistentes. Se dispersaram, jogando seus arcos ao chão, e sua fuga provocou desordem entre as filas de lanceiros cotianos, que vinham logo a seguir. Ao faltar-lhes o apoio dos arqueiros, estes homens armados caíram às centenas antes das flechas dos bossonianos, e ao atacarem desordenadamente em busca do corpo a corpo, foram recebidos pelos longos dados dos lanceiros. Não havia infantaria capaz de perturbar os selvagens homens da Gundelândia, cuja terra natal, a província mais setentrional da Aquilônia, estava apenas a um dia de cavalo das fronteiras da Ciméria, através da fronteira bossoniana. Criados para a luta, eram o povo da raça mais pura entre os iborianos. Os lanceiros cotianos, atordoados pelas baixas produzidas pelas lanças, foram destroçados e recuaram em debandada. Estrabonos rugia de fúria ao ver rechaçada sua infantaria e ordenou aos gritos que fizessem um ataque total. Arbanos tinha objeções, ressaltando que os bossonianos estavam reorganizando-se à frente dos cavaleiros aquilonianos, que haviam permanecido imóveis, sem descer de seus corcéis durante o enfrentamento. O general aconselhou uma retirada temporária
para fazer com que os cavaleiros saíssem da cobertura que os arqueiros lhe proporcionavam. Mas Estrabonos estava louco de fúria. Olhou as amplas fileiras reluzentes de seus cavaleiros. Contemplou o punhado de figuras cobertas de cota de malha que se lhes opunha. E ordenou a Arbanos que desse o ataque final. O general encomendou sua alma a Ishtar e fez soar a trombeta dourada. Com um rugido retumbante, a floresta de lanças se pôs em riste e a imensa tropa arremeteu, atravessando a planície, recebendo impulso cada vez maior. Toda a planície sob a estrondosa avalanche de cascos, e o brilho do ouro e do aço impressionou aos que observavam as torres de Shammah. Os esquadrões sulcaram as desalinhadas fileiras de lanceiros, atropelando igualmente a amigos e inimigos, e se precipitaram sobre as rajadas de flechas que lançavam-lhe os bossonianos. Cruzaram a planície com o ruído trovejante, resistindo escarniçadamente à tormenta que semeava seu caminho com cavaleiros reluzentes, como se fossem folhas caídas no outono. Logo irromperia com seus cavalos por entre os bossonianos, ceifando-os como trigo. Mas a carne não podia suportar durante muito tempo a chuva mortal que destroçava e rugia violentamente entre as fileiras. Os arqueiros continuavam de pé, ombro a ombro, as pernas firmes, lançando flecha após flecha como um só homem, proferindo breves gritos a plenos pulmões. E toda a primeira fileira de cavaleiros desapareceu, e tropeçando nos corpos moles de cavalos e montadores, seus colegas cambalearam e caíram para frente. Arbanos havia morrido, tinha uma flecha na garganta, e seu crânio fora esmagado pelos cascos do seu cavalo moribundo. A confusão percorreu as tropas desorganizadas. Estrabonos gritava uma ordem, Amalros outra, e todos sentiam o terror supersticioso que lhes fora despertado ao verem Conan. E enquanto as hostes cintilantes formavam redemoinhos confusas, soaram as trombetas de Conan e, através das fileiras abertas dos arqueiros, lançou-se ao ataque a terrível carga dos cavaleiros aquilonianos. Os exércitos foram sacudidos pelo que parecia um terremoto, que fez estremecer as oscilantes torres de Shammah. Os desorganizados esquadrões dos invasores não podiam deter o impulso da cunha de aço sólido, eriçada de lanças, que se precipitou contra eles como um raio. As longas lanças dos atacantes trituraram suas fileiras, e os cavaleiros de Pontain entraram até o coração das tropas inimigas, manejando suas terríveis espadas com ambas as mãos. O fragor e o estampido do aço era como o de 1 milhão de marretas golpeando um número igual de bigornas. Os que olhavam das muralhas estavam atordoados e ensurdecidos pelo estrondo, que agarravam-se às ameias e observavam o fervente redemoinho do aço, no qual sacudiam-se violentamente os penachos, que conseguiam erguer-se por entre as brilhantes espadas. Os estandartes cambaleavam e caíam. Amalros caiu e morreu sob os cascos dos cavalos, com o ombro partido em dois pela espada de Próspero. As tropas dos invasores haviam cercado os 1.900 cavaleiros de Conan, mas em redor desta compacta cunha, que penetrava mais e mais na formação menos compacta de seus inimigos, todos os cavaleiros de Kot e Ofir formavam redemoinhos e atacavam-na em vão. Não podiam rompê-la. Os arqueiros e lanceiros, após terem se livrado da infantaria cotiana, que fora desfeita e fugia desordenadamente pela planície, aproximaram-se das extremidades do campo de batalha, lançando flechas de perto e apressando-se em saquear e rasgar com suas lâminas as barrigueiras e ventres dos cavalos, e atravessando os cavaleiros com suas lanças. Conan, na ponta da cunha de aço, lançava seu bárbaro grito de guerra e brandia sua enorme espada, descrevendo brilhantes arcos mortais, que faziam pouco caso das cotas de malha. Montado em seu cavalo, penetrou entre a abundância de aço retumbante de seus inimigos, e os cavaleiros de Kot fecharam as fileiras atrás dele, deixando-o isolado.
Conan golpeava como um raio, penetrando violentamente entre as fileiras com força e velocidade, e chegou até Estrabonos, que estava pálido entre suas tropas palacianas. Naquele momento a batalha ficou equilibrada, já que, sendo maiores suas tropas, Estrabonos ainda tinha a oportunidade de arrancar a vitória dos joelhos dos deuses. Mas quando viu seu arqui-inimigo, separado dele pela distância de um braço, deu um grito e o atacou ferozmente com o machado. Este bateu estrondosamente sobre o elmo de Conan, soltando faíscas, e o cimério recuou, devolvendo-lhe o golpe. A lâmina de sua espada, de 90 centímetros de comprimento, esmagou o capacete e o crânio de Estrabonos, e o corcel do rei recuou, relinchando e arremessando de sua cela um corpo flácido e desengolçado. Um imenso clamor surgiu das hostes, que hesitaram e recuaram. Trouxeram suas tropas, dando estocadas furiosas, abriram caminho em direção a Conan, e o grande estandarte de corte veio abaixo. E então, por trás dos aturdidos e destroçados invasores, ergueu-se um imenso brado e o apelo de uma revolução descomunal. Os defensores de Shamar haviam feito uma saída desesperada, despedaçando os homens que obstruíam as portas, e vagavam furiosamente entre as tendas dos sitiadores, destroçando os membros do acampamento, incendiando os pavilhões e derrubando as máquinas de assédio. Esta foi a gota d'água. O reluzente exército correu desesperadamente, e os furiosos conquistadores esmagaram-nos em sua fuga. Os fugitivos correram para o rio, mas os homens que compunham a frota de pequenos barcos, perseguidos ferozmente pelas pedras e dados que os reanimados cidadãos lançavam, soltaram as cordas e remaram para a margem do sul, abandonando seus colegas à própria sorte. Muitos deles ganharam a margem, precipitando-se pelas barcaças que serviam de ponte, até que os homens de Shamar cortaram as amarras e separaram-nas da margem. E então, a luta virou chacina. Os invasores, empurrados até o interior do rio, no qual se afogavam dentro de suas armaduras, ou derrubados a golpes ao longo da margem, pereciam aos milhares. Eles haviam prometido não dar trégua, tampouco receberam-na. E do pé das colinas até as margens do Tibor, a planície estava coberta de cadáveres, e o rio, tingido de vermelho, transcorria abarrotado de mortos. Dos 1.900 cavaleiros que haviam cavalgado para o sul com Conan, só restavam vivos 500, que puderam se vangloriar de suas cicatrizes, e a matança de arqueiros e lanceiros fora completamente espantosa, mas a numerosa e brilhante tropa de amalros e estrabonos foi exterminada, e os que fugiram foram menos do que os que morreram. Enquanto a matança se prolongava ao longo do rio, tinha lugar o último ato de um escarniçado drama na várzea do outro lado. Entre os que haviam cruzado a ponte de barcaças antes desta ser destruída, encontrava-se Tsota, que galopava feito o vento sobre um corcel esquálido, de estranho aspecto, cuja velocidade não podia ser igualada por um cavalo terreno, fugindo implacavelmente, deixando para trás amigos e inimigos. Chegou à margem sul e então, ao voltar à vista, encontrou uma figura austera sobre o alazão negro, perseguindo-o furiosamente. Já havia cortado as amarras, e os barcos começavam a se separar uns dos outros, ficando à deriva. Mas Conan avançou com temeridade, fazendo seu corcel saltar de um bote ao outro, como um homem que salta de um gelo flutuante para o outro. Tsota gritou uma maldição, mas o enorme cavalo deu um último salto, relinchando pelo essoço, e ganhou a margem sul. O bruxo iniciou uma fuga à pradaria, e atrás dele o rei cavalgando furiosamente, em silêncio, e brandindo a enorme espada, que ia deixando um rastro de gotas rubras. E assim continuaram a presa e o caçador. Embora o corcel negro não conseguisse chegar perto,
apesar deste estender profundamente cada um de seus músculos e nervos. Galoparam numa terra sobre o qual o sol se punha, e uma luz difusa projetava sombras enganosas, até que a visão e o som da matança dissiparam-se atrás deles. Naquele momento apareceu no céu um ponto negro que, ao se aproximar, transformou-se numa enorme águia. Planou velozmente sobre a cabeça do cavalo de Tsota. Este relinchou terrivelmente e empinou, arrancando o cavaleiro da sela. O velho Tsota ficou em pé, enfrentando seu perseguidor. Tinha os olhos de uma serpente enlouquecida, e seu rosto parecia uma máscara de fúria animal. Trazia em cada uma das mãos que brilhava algo que Conan sabia que continha a morte. O rei desmontou e acelerou o passo em direção ao seu rival, brandindo sua enorme espada, enquanto o ruído metálico de sua armadura ressoava a cada passo. Voltamos a nos encontrar, feiticeiro, disse sorrindo selvagemente. Afaste-se de mim! Gritou Tsota, como um chacal excitado pelo sangue. Arrancarei a pele de seus ossos. Não conseguirá me vencer, e mesmo que me corte em pedaços, as partes de carne e os ossos voltariam a se juntar e lhe perseguiriam até a morte. Reconheço a mão de Pelias nisso tudo, mas desafio a ambos. Eu sou Tsota, o filho de... Conan lançou-se com os olhos semicerrados e a espada na mão. A direita de Tsota avançou e o rei evitou-a rapidamente, algo que passou sobre sua cabeça, protegida pelo capacete, e chamuscou a areia com um brilho de fogo diabólico. Antes que Tsota pudesse lançar outro globo com a mão esquerda, a espada de Conan decepou-lhe o pescoço delgado. A cabeça do feiticeiro saltou dos ombros, deixando escapar um jato de sangue, e a figura de túnica oscilou e finalmente desabou como um ébrio. No entanto, seus olhos enlouquecidos miraram fixamente a Conan com uma luz selvagem. A boca torceu-se num gesto sinistro, e suas mãos se agitaram como que buscando a cabeça cortada. E então, com um veloz movimento de asas, algo se precipitou do céu. Era a águia que havia atacado o cavalo de Tsota. Com suas poderosas garras, pegou a cabeça sanguinolenta e lançou-se ao espaço. Conan ficou mudo de espanto, pois da garganta da águia brotou uma gargalhada inumana que lembrava a voz de Pelias, o feiticeiro. E então sucedeu-se algo horrendo, pois o corpo sem cabeça ficou de pé sobre a areia e, cambaleando, lutou de forma assustadora para dirigir-se, com as mãos estendidas, ao ponto negro que se afastava velozmente no céu escuro. Conan ficou petrificado, até que a figura oscilante desapareceu na bruma que tingia de vermelho a pradaria. Por Kron! Seus poderosos ombros se estremeceram. Ao diabo com as lutas entre feiticeiros. Pelias foi bom comigo, mas eu preferia não vê-lo mais. Que me tragam uma espada limpa e um inimigo igualmente limpo para poder cravá-la nele. Maldição! O que eu não daria por uma jarra de vinho? Fim do conto. Gostaram?